da tua palavra, pedimos que no nome santo de Jesus, teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa noite. Pai, abençoa-nos com a tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Toca, Senhor, nos nossos corações, na nossa mente, Senhor. Livra-nos, ó Pai, do mal. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor. E toca, Senhor, nos nossos corações nessa noite. É o que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o capítulo 1 da carta aos Colossenses, ele vai registrar duas orações. A primeira dessas orações é sobre os crentes, claro que as duas orações sobre os crentes, né, de Colossos, da cidade de Colossos. Na primeira oração, Paulo ele vai agradecer a Deus por ter ouvido de Epáfras, que foi quem começou o trabalho lá em Colossos, foi quem desenvolveu ali a igreja. Essa igreja não foi plantada por Paulo, foi plantada por Epáfras, um cooperador de Paulo. Então, quando ele está preso, ele ouve de Epáfras que os colossenses têm sido totalmente fiéis a Jesus, têm aceitado a mensagem do Evangelho, têm recebido a palavra da verdade e têm demonstrado muito amor a Deus e ao próximo. E têm se mantido firmes na esperança em Cristo Jesus. Então essa é a primeira notícia e por isso Paulo agradece. Isso aparece do verso 3 até o verso 8 desse capítulo 1. Depois Paulo continua orando e agora ele pede a Deus para que os colossenses cresçam em sabedoria e compreensão sobre quem é Jesus. E ao longo dessa segunda sessão do capítulo 1, ele vai enfatizar a supremacia de Cristo. E é sobre isso que eu quero falar, a supremacia de Cristo. Esse será o tema da nossa meditação dessa noite. Isso aparece do verso 9 até o verso 23. A sessão que a gente leu, do verso 13 ao verso 20, é nela que nós vamos nos concentrar hoje. Depois eu pretendo ainda explorar os outros versículos, mas hoje nós vamos nos concentrar do verso 13 até o verso 20, porque nessa parte específica, nesse parágrafo específico da oração, nesse parágrafo específico da oração de Paulo, ele vai exaltar a supremacia de Cristo, e para isso ele vai registrar um poema que fala dessa supremacia de Jesus. Esse parágrafo consta com 4 argumentos irrefutáveis sobre quem é Jesus. Sobre quem é Jesus. Isso porque na cidade de Colossos haviam muitos tentando combater a verdade do Evangelho com falsos ensinos, falsas heresias sobre quem fosse Jesus. Então Paulo, quando está orando pelos crentes ali da cidade de Colossos, ele vai pedir a Deus que eles cresçam na sabedoria e no conhecimento de quem é Jesus, e ao longo dessa oração, ele vai registrar um poema que fala sobre a supremacia de Jesus, um poema. Então, esses pequenos versos que nós lemos, né, do 13 aí ao 20, eles fazem parte desse poema que aparece no meio dessa oração. A primeira parte desse poema está nos versos 13 e 14, quando ele nos apresenta Jesus como o nosso libertador. Jesus é o nosso libertador. Bom, vamos ler. Diz assim, acompanha por favor novamente aí na sua Bíblia. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos tirou. Em algumas traduções está, ele nos libertou do domínio das trevas. Bom, note a expressão, ele nos tirou. Ele nos tirou. Não fomos nós que tivemos poder em nós mesmos de nos libertar. Nós jamais conseguiríamos nos libertar por nós mesmos, pela nossa própria força. Imagina você um filme, aqueles filmes onde o mocinho do filme ele é capturado, e então ele dá um jeito, né, pega ali um grampo de papel, né, sempre fico admirado como essas pessoas têm essa capacidade. Pega um grampo de papel e outros itens lá e começam a
tentar abrir as algemas, e de repente o mocinho do filme consegue abrir as algemas e se liberta do cativeiro do vilão malvado, né? E aí ele sai em liberdade, como quem conseguisse se libertar por si mesmo. O texto não diz que nós tivemos a capacidade, o poder de nos libertar por nós mesmos, mas Ele nos libertou. Ele nos libertou. E por que era importante que Cristo nos libertasse? Porque a Bíblia vai falar que o aguilhão, ou seja, as algemas da morte, são pecado. Nós éramos escravos do pecado. E como escravos do pecado, estávamos sobre o domínio das trevas. Olha o que o texto diz. Ele nos tirou do domínio das trevas. Ele nos libertou. Porque Satanás tinha o domínio sobre nós. O diabo tinha o domínio sobre nós por culpa do nosso pecado. As algemas da morte são o pecado. E sob essa circunstância, então, Satanás nos levou ao seu domínio das trevas em cativeiro, como escravos do pecado. Nós não podíamos nos libertar por nós mesmos, mesmo que quiséssemos. Cristo, então, precisa nos libertar, e Cristo tem o poder para nos libertar. E Cristo faz isso por nós. Ele nos liberta, é o que diz o texto. Ele nos livra desse domínio das trevas. Note, os irmãos, que na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo vai falar que o Deus desse século, ou seja, Satanás, o príncipe desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. Então, o incrédulo, ele está escravizado e ele está cego, porque ele vive em trevas. Ele não consegue perceber que é escravo do pecado, que o pecado domina sobre ele. O domínio das trevas, diz o texto, o domínio. E é assim que o pecado domina sobre o homem. O pecado vai dominar na mentira, na inveja, na luxúria, na bebidice, nos vícios, na religiosidade, na idolatria. O pecado, então, gerando domínio sobre nós. E Satanás nos escravizando por esse escrito de dívida. Ele continua no texto dizendo assim: Ele nos tirou do domínio das trevas. Então, primeiro ele nos arranca de lá, porque nós não podíamos nos libertar por nós mesmos. Nós precisávamos do libertador que nos tirasse dessa escravidão do pecado e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nos transportou como alguém que fosse de um país para o outro. Veja, Jesus não apenas nos retirou do domínio das trevas e nos soltou à própria sorte. Não, ele não fez isso. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos levou para um lugar seguro para o seu reino, para o reino do seu Filho amado. Foi o que Cristo fez por nós, como quem saísse de uma terra distante e fosse agora para o governo do seu Senhor. Ele nos levou para o seu reino. Note o exemplo bíblico. Israel foi retirado da escravidão no Egito, sim ou não? Sim? E então foi conduzido pela boa mão do Senhor até a terra de Canaã, terra que emana leite e mel. Israel saiu de um período de trevas e de escravidão e foi conduzido para a liberdade. Para a liberdade. O exemplo bíblico é o mesmo, mas quem fez isso por nós foi Cristo. Cristo nos retirou da escuridão, da escravidão, das trevas, do pecado e nos levou para o seu reino, para a sua maravilhosa luz. O texto diz que, usa uma expressão no final do versículo, diz assim: o seu Filho amado. Lembrem os irmãos no batismo de Jesus, quando o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre Jesus e uma voz do céu clama às pessoas e eles ouvem dizendo: este é quem? O meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu Filho amado. O Pai tem prazer no Filho, o Pai ama o Filho. O Pai se regozija na obediência e no amor sacrificial do Filho.
Por isso o Pai concedeu ao Filho todas as coisas, e governo, e supremacia, e domínio sobre todas as coisas. Por isso Deus, o Pai, confiou a Jesus o poder para nos tirar do domínio de Satanás e nos levar para o seu reino. No verso 14 ele diz, em quem nós temos a redenção. Redenção, redimir. O que significa isso? Significa que Jesus nos libertou como que um prisioneiro mediante a um pagamento da sua dívida. E então nós fomos libertos. Jesus pagou o resgate naquela cruz. Nós estávamos escravizados, dominados por Satanás, dominados sobre toda forma de pecado, dominados sobre a maldade que habita nos nossos corações, corrompidos pelo pecado, escravizados em trevas, sem conseguir enxergar a luz do Evangelho, e então Cristo vai até nós. Assim como Cristo um dia foi até você, foi até mim pela pregação do Evangelho. Cristo vai ao encontro do pecador, mas o pecador não pode fazer nada por ele mesmo. O pecador tem uma dívida impagável pelo seu pecado. Então Cristo vai e o redime, ou seja, paga a sua dívida, rasga, melhor dizendo, a sua promissória. Satanás até então tinha a promissória para nos acusar. E nessa promissória, ele usava para nos aprisionar e nos fazer sentirmos culpados. Afinal de contas, nós tínhamos culpa. Pecamos contra Deus. Transgredimos a lei de Deus. Todas as vezes que nós pecamos, seja por palavras, pensamentos ou ações, nós transgredimos a lei de Deus. Então, com isso, Satanás tinha a promissória da nossa culpa. E dessa maneira podia jogar na nossa cara todo tipo de acusação. Lembra, se você, graças a Deus, está em Cristo, né? Na época em que você estava no pecado, lembra o quanto você se sentia envergonhado pelos pecados que cometia. Lembra o quanto você se sentia indigno de sequer pensar em estar na presença de Deus. Isso porque Satanás, de uso dessa promissória, exercia domínio sobre você, porque como você era culpado, ele tinha poder para acusar você. E o tempo todo lançar esse escrito de dívida. Mas Cristo paga o resgate. Cristo paga o preço. Qual é o preço? O preço é o sangue. O cordeiro deve ser morto em sacrifício pelo pecado. Somente o sangue, somente uma vida pode pagar outra vida. Então Cristo na cruz do Calvário paga o preço. Paga o preço. Paga o escrito de dívida e rasga o escrito de dívida. Hoje, pela fé em Jesus e pela fé na obra que Cristo realizou naquele Calvário, é que nós então podemos dizer, somos livres. Somos livres. Cristo nos redimiu. Não há mais escrito de dívida. O diabo não pode mais nos acusar, nem lançar diante de nós os nossos pecados. É assim para todo aquele que está em Cristo. Então não importa o caminho que você tenha andado no pecado, quando você estava na escravidão, sobre o domínio das trevas. Muitos crentes ficam, às vezes, se lamentando e pensando sobre aquele tempo em que você vivia no pecado e que você cometia ações, que você se envergonha dessas ações, e por muitas vezes o diabo ainda consegue lançar um espírito de culpa sobre você, mas o que Paulo está orando e está declarando, e está escrevendo essa oração a respeito dos crentes lá em Colossos, é para que eles entendam de uma vez por todas que o que aconteceu no passado já foi rasgado, que o espírito de dívida acabou, que o diabo não tem mais poder para lançar sobre você o mal que aconteceu lá atrás, acabou, isso passou. Se você está em Cristo, Ele redimiu o teu pecado. Ele pagou a tua dívida, não existe mais dívida. Irmão, toda vez que Satanás tentar lançar sobre você uma acusação, diga, o meu escrito de dívida foi pago. Eu não tinha condições de pagar a minha dívida, mas Cristo pagou o preço naquela cruz por mim. Cristo derramou o seu sangue, pagou o preço mais caro para me libertar. Nós somos livres. Livres de todo o mal, de toda acusação. Nós somos livres. Ele nos perdoou. Olha o que diz o verso 14, em que nós temos a redenção, isto é, o perdão
o perdão. Se a primeira palavra, redimir, significa esse rasgar a dívida, o perdoar é o cancelamento da dívida. É o cancelamento. Então, o que o texto quer dizer é que Jesus cancelou a dívida. Ele nos tirou do reino das trevas e nos levou para o seu reino de luz. Ele nos tirou do reino de trevas e nos levou para o reino de luz. E nisso cancelou todas as dívidas, para que nunca mais voltássemos a ser escravos. Nunca mais voltássemos a ser escravos. Não há mais nada que Satanás possa usar contra nós. Tudo foi pago naquela cruz. O diabo não pode mais lançar nenhuma acusação para nos fazer voltar àquela vida de escravidão. Não, a nossa dívida foi cancelada. Cancelada. Ele nos perdoou. Perdoou. Nenhum outro poderia nos salvar como Cristo nos salva. Nenhum outro poderia nos libertar como nosso libertador. Nenhum outro poderia nos livrar da dívida. Apenas Jesus poderia, e Ele o fez. Pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor com que nos amou. Cristo fez isso porque nos ama. Nos ama, Jesus te ama. Jesus me ama, Jesus nos ama. É por isso que Ele subiu naquela cruz e pagou o preço mais caro. Pagou o preço de sangue. Nós recebemos a salvação de graça, mas na verdade ela teve um preço alto. Ela teve um preço terrível. A salvação que nós recebemos teve preço de sangue, e Cristo pagou esse preço por nós. Naquela cruz Ele entregou a sua vida, para que eu e você fôssemos libertos, para que você nunca mais tivesse que voltar àquela vida de escravidão que você tinha lá no pecado. É isso que Cristo faz por nós. É isso que Cristo fez por nós. O verso 15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Cristo tem um lugar de primazia na criação, de destaque, a primeira posição em toda a criação, porque Ele é a representação exata do Deus invisível. O autor de Hebreus vai falar que Deus muitas vezes falou por meio dos patriarcas e profetas, mas nesse tempo, Deus decidiu falar por meio do seu Filho, quem é a representação exata do seu ser. É por isso que no encontro lá, quando Jesus questiona e fala para Jesus, Filipe, questiona Jesus e fala: mostra-nos o Pai, então nós vamos crer. Jesus vira para Filipe e diz o quê? Tanto tempo você está comigo e ainda não compreendeu? Quem vê a mim, vê o Pai, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos vendo Deus, vendo quem é Deus, como Deus decidiu se manifestar de forma pessoal e de nos chamar pelo Evangelho de forma particular. E por isso Cristo tem, então, o lugar de destaque em toda a criação. Olha o que diz o verso 16, assim: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por Ele e o quê? Para Ele. Quer que eu mude do microfone? Estou com a impressão de que está um barulho. Não? Está não? Tudo foi criado por Ele e para Ele. Veja o que o autor está dizendo. Cristo é Deus, e que agiu na criação, e que por meio de Cristo tudo foi criado. E tudo não apenas foi criado, mas foi criado com um propósito. E qual é o propósito da criação? Servi-lo. Foi criado para Ele. Olha só o final do versículo e vamos ler bem devagar e pensa junto comigo. Tudo foi criado por Ele. Então tem algo que não tenha sido feito por Cristo? Não. Não, tudo foi criado por Ele. E tudo foi criado para o quê? Para quê? Para Ele. Para a satisfação do seu desejo. Tudo. Agora, ouça bem o que eu vou falar e guarde isso. Se você puder guardar algo de tudo isso aqui hoje, guarde isso. Quando nós lemos que tudo foi criado por Ele e
para Ele, isso se refere também a mim e a você. Tudo, a sua vida, foi criada por Ele e para Ele. Tudo, inclusive você. Sua vida não é sua, sua vida te foi dada. A vida que você acha que é sua, não é sua. Os dias, as semanas, os meses, os anos que você acha que são os teus, não são teus. Na verdade, Cristo tem o direito sobre eles, porque foi Ele que te deu. E por isso nós precisamos viver para Ele. Por isso você não pode fazer uma besteira com a sua vida. Você não tem esse direito, porque a sua vida te foi dada, e a sua vida deve ser vivida para a satisfação dos propósitos dEle, não dos seus. A supremacia de Cristo sobre nós. Verso 17, Ele existe antes de todas as coisas. Aqui ele se refere à eternidade de Jesus. Por quê? Porque em Colossos se questionava que talvez Jesus fosse apenas uma criação de Deus e não o próprio Deus. Mas nesse momento fica claro, Ele existe antes de todas as coisas. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. E nele tudo subsiste. Essa palavra é muito importante. Sabe por que essa palavra é muito importante? Porque muita gente com quem a gente encontra pelo caminho acredita que Deus possa até existir, que Jesus até seja um cara legal, mas que Ele largou a humanidade à sua própria sorte, então cada um cuida da sua vida. Não é isso que a palavra diz. Não é esse Deus que a palavra revela. Não é esse Jesus que o texto aponta. Quando ele usa a expressão nele tudo subexiste, está se referindo que Jesus é o responsável pela manutenção da criação. Ele criou e a mantém a criação. A sua vida e a minha vida são mantidas pelo Senhor. A cada dia, a cada etapa do caminho, a cada pequena coisa, a cada pequeno tropeço, a cada pequena pedra, cada pequeno obstáculo que é superado na minha caminhada e na sua, só é superado porque o Senhor é quem nos sustém. É nele que nós subsistimos. Tudo subsiste por Ele. Deus não apenas criou e largou o homem à sua própria sorte, não. Ele sustenta. Ele sustenta a sua criação, assim como Ele sustenta a minha vida e a sua vida. Em cada momento, em cada necessidade, Ele nos sustenta. Hoje estava falando com a minha classe sobre quem é Deus. E a gente sempre aprende e tenta decorar o conceito de Langston, que fala, Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor tudo cria, sustenta e dirige, ou seja, governa tudo. E a gente estava conversando na nossa classe de como Deus se preocupa com coisas aparentemente pequenas, mas que são importantes para nós. E por que Deus se preocupa com essas coisas? Porque elas são importantes para nós. Por isso Deus se preocupa conosco. E por isso nós devemos acreditar que Ele se importa, mesmo com aquilo que parece pequeno. Às vezes as pessoas dizem assim, não vou orar por isso. Não, isso aí, Deus tem coisas mais importantes a se preocupar. Não, isso é importante para você? Se é importante, ore. Porque Deus se preocupa. Porque Deus se preocupa conosco, porque Ele nos ama. Porque Ele cuida de nós em cada etapa do caminho. Porque a nossa vida tem sido sustentada pela boa mão do Criador. Então nele todas as coisas foram criadas, Ele existe antes de todas as coisas e sustém todas as coisas. Verso 18 diz, Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O princípio, o primogênito, ou seja, o primeiro filho, dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha o primeiro lugar. Aqui Paulo se refere à ideia de que Jesus é o primeiro a morrer e a ressuscitar, e assim também a igreja, os filhos de Deus, também irão morrer, mas ressuscitar à semelhança do Cristo. Mas Ele foi o primeiro, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Então assim também nutre a esperança da igreja em Colosso, da ressurreição depois dos mortos, depois de mortos. No verso 19 ele fala, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude,
Toda a plenitude de Deus estava em Jesus. Por isso que eu disse que esse pequeno fragmento, esse pequeno parágrafo, aponta para a supremacia de Jesus. Olha só o verso 19, e olha a riqueza que esse verso tem a nos dizer. Porque foi da vontade de Deus o quê? Que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude de Deus. Pensa nisso. Um Deus grande, maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Um Deus que a mente humana não consegue compreender na sua totalidade. E ainda assim esse Deus habitou de maneira plena em Jesus? Sim. Então, se alguns filósofos e alguns místicos em Colossos tentavam duvidar e questionar se de fato Jesus é Deus, aqui fica claro. Nele estava toda a plenitude. Ele é Deus. Nele a plenitude de Deus habitou perfeitamente. E no verso 20 ele diz, e havendo feito a paz pelo sangue da cruz. Havendo feito paz pelo sangue da cruz. O que esse texto significa? Ele completa, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, na terra, como as que estão no céu. Ele está dizendo que Cristo, por meio do seu sacrifício, nos trouxe paz. Paz porque nós, pelo nosso pecado, éramos inimigos de Deus. Nos colocamos como inimigos de Deus. Nós éramos amigos de Deus no Éden. O homem se relacionava com Deus todo final da tarde, na viração do dia, e o homem conversava com Deus como alguém que conversa com seu amigo. Mas quando nós caímos desde o Éden, nós nos colocamos em inimizade contra Deus. Então agora Deus, que era o nosso amigo íntimo, se tornou alguém distante, alguém de quem eu me escondo, alguém para quem eu não quero mais olhar. A mulher, que antes era sua ajudadora, osso dos seus ossos, carne da sua carne, agora é outro, é a mulher que tu me deste. Ela já é outro fora de mim. Antes ela era um comigo, agora ela era outro fora de mim. A natureza que me foi dada para cuidar no jardim, agora já me torna um inimigo e destruo ela. Então veja, o homem se colocou como inimigo de Deus. E o que o texto está dizendo para nós é que foi em Cristo, pelo sangue, pelo derramar do sangue na cruz, pelo preço pago da nossa dívida, é que isso possibilitou, abriu caminho para que reconciliasse, ou seja, fizéssemos as pazes com Ele, fizéssemos as pazes com Deus, só por meio de Cristo. Então Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Veja como é que o texto aponta para nós 4 características, 4 argumentos sobre a supremacia de Jesus. Primeiro ele nos disse, Cristo é o nosso libertador. Depois ele nos disse, Cristo é o primogênito de toda a criação. Você e eu fomos criados por ele. Depois ele declara, Cristo é o cabeça da igreja. É nele que compreendemos todo o corpo, as pessoas que foram salvas, lavadas e remidas. E Cristo é o nosso mediador. É Cristo quem possibilitou que houvesse paz entre nós e o Senhor. Amados, o que esses poucos versos estão declarando para nós como igreja? Estão exaltando para nós como igreja que tudo que nós precisamos é de Cristo. Paulo estava declarando com essas palavras aos Colossenses que tudo o que eles precisavam era de Jesus. Haviam 2 grupos em Colossos. Um grupo carregado de herança judaica que achava que os novos crentes deveriam absorver parte dos mandamentos, dos mitzvot, da lei, para que dessa maneira, então, eles realmente provassem a sua fé em Jesus. Então, eles deviam aceitar a Cristo, mas deviam também ser circuncidados, por exemplo, deviam observar o 7º dia, e os outros dias santos, eles deviam, por exemplo, deixar algumas comidas que desagradavam na lei de Deus. Então tinha esse grupo, que era um grupo tido como judaizante, crentes em Cristo, mas tentando resgatar práticas da lei em Colossos, e com isso conduzindo a igreja a um erro. Por outro lado, tinha um outro grupo, por influência dos mestres helenistas,
que vão tentar levar outras filosofias para o seio da igreja e dizer que os irmãos ali da igreja de Colossos precisavam alcançar o conhecimento de Deus por meio de uma filosofia humana, de um conhecimento humano. E dessa maneira, então, eles poderiam mesclar não apenas a vida cristã, como outros cultos, a outras divindades que os gentios tinham. Então, eles poderiam continuar adorando Apolo, poderiam continuar adorando Hermes, poderiam continuar adorando Afrodite, e Jesus, então, seria mais um deus desse panteão que eles também poderiam adorar. O que também conduzia a igreja a um erro. Mas aqui, o que o apóstolo está tentando levar a igreja ao entendimento é que eles não precisavam mais da observância das leis, nem tampouco precisavam mais das práticas pagãs de adoração a outros deuses, ou de um conhecimento mais especial por parte dos filósofos. O que eles realmente precisavam era de Jesus, e Jesus era suficiente. A grande ideia desse texto é que Jesus é suficiente, simples assim. Cristo é suficiente. Cristo é tudo que eu e você precisamos. Cristo é tudo e em todos. Ele é tudo que precisamos. Ele é tudo que eu, você precisamos. Sabe, irmão, se você aqui nessa noite se vê sobre o domínio das trevas, se você se vê sobre o domínio do pecado, que assedia dia e noite, se você se vê sobre o domínio de Satanás, nós temos um libertador, esse libertador é Cristo Jesus. Ele pode libertar você do pecado. Você não pode se livrar, mas Cristo tem poder para livrar você. Você pode dizer, eu não tenho força, pastor, para abandonar o pecado. Eu não tenho força para me libertar do vício. Eu não tenho força para romper com aquilo que me prende. Cristo tem poder. Confie em Jesus, porque Ele tem poder para libertar você de todo o mal, de todo o pecado, de toda a algema, de toda a amarra de Satanás. Cristo tem poder para libertar do pecado. Por isso, não confie na sua própria capacidade para se libertar, mas confie no Salvador, confie no seu libertador. Segundo, não há pecado que Cristo não possa nos perdoar. Muitas vezes nós caminhamos na igreja durante anos, mas sentimos-nos culpados pela vida que tínhamos antes de chegar aqui. E Satanás, sabendo disso, explora essa culpa dia e noite, assediando os irmãos pelaquilo que você fez lá no passado. Irmãos, em nome de Jesus, que a palavra de Deus deixe isso claro para você, como está escrito no verso 14. Em Cristo, nós temos a redenção. O escrito de dívida que havia sobre a sua vida e sobre a minha vida foi rasgado. Não tem mais dívida. Acabou. Acabou. Pastor, mas você não sabe, eu fiz isso, fiz aquilo. Acabou. Acabou. Tudo mais é culpa que o diabo tenta lançar sobre nós. Mas todas as vezes que esses pensamentos vierem, declare esse texto como verdade para a sua e para a minha vida. Nós fomos perdoados. Perdoados. A dívida foi cancelada. Cancelada. Não há mais dívida sobre a minha vida e sobre a sua vida. Outra coisa, outra aplicação importante para nós, irmãos, é que a nossa vida não é nossa. Sabe, muitas vezes achamos que Cristo nos libertou lá, nos tirou das trevas que nós estávamos, da prisão, e então a partir de agora eu faço o que eu quero, porque eu me banco, eu me sustento, eu me garanto, eu vou viver a minha vida, eu vou fazer agora o que eu sempre quis. A sua vida não é sua. Essa foi a armadilha que te aprisionou lá nas trevas. Se você quiser ser livre, viva para a glória daquele que te libertou. Se você quiser conhecer o que é verdadeira liberdade, que fique claro, essa liberdade não é a do pecado, não é a liberdade dos prazeres. Essa é uma falsa liberdade que o mundo declara para enganar, mentir, seduzir. Lembra o que eu disse? 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não enxerguem a luz. E aí o mundo acredita que isso é liberdade. Isso é ser livre. Não, isso não é ser livre. Isso é ser um escravo da bebida,
um escravo da prostituição, um escravo da droga, um escravo da idolatria, da religiosidade. Um escravo. Isso não é ser livre. Cristo nos libertou. Nele está a verdadeira liberdade, aonde o homem não precisa de nada disso para ser feliz. Ele consegue ser feliz na presença do seu Deus. Isso é liberdade. Sua vida não é sua. Você não pode tirá-la. Por mais que haja dor no seu coração, tristeza, desengano, você não pode retirar a sua vida. Sua vida não lhe pertence. Sua vida é por direito de Jesus. Foi Ele quem te deu, de maneira que você não tem o direito de tirar. Você não tem o direito. Ela não é sua. Então, entregue-a para quem é de direito. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, com o propósito de agradar a Ele. Talvez você esteja triste nesse momento, pensando em tirar a própria vida, porque tem vivido para a sua própria satisfação, para os seus próprios desejos, para os seus próprios interesses. Ao invés de buscar tirar a sua vida, entregue-a na mão daquele que é dono dela, para viver para a satisfação dos desejos dele. Dessa maneira você vai encontrar a liberdade e a felicidade em Jesus. E por fim, lembre-se que o que nos trouxe salvação, nós recebemos de graça, mas isso tem um preço. Muitas pessoas confundem a liberdade que nós temos em Jesus com libertinagem. E dizem assim, não, recebemos pela graça. Então, já que recebemos a salvação pela graça, eu posso viver de qualquer jeito. Não, irmãos, precisamos ter a consciência daquilo que esse texto aponta, de que a salvação nos foi entregue de graça, mas que ela teve um preço. Ela custou caro. Ela custou o preço do nosso Senhor, o sangue derramado na cruz, a sua vida entregue. Você não recebeu a salvação, você recebeu ela de graça, mas ela não foi de graça. Houve um preço pago. E nós precisamos viver de acordo, de maneira digna do Senhor. Paulo fala isso no início dessa oração aos Colossenses. Ele fala, vivam de maneira digna do Senhor. Ora, é claro que Paulo não estava dizendo para eles, no verso 10, que eles pudessem pagar a salvação. Paulo não estava se referindo a isso. Paulo estava apenas chamando a atenção dos crentes a que agora que foram livres, vivessem de modo digno dessa liberdade, porque essa liberdade custou um preço caro. Precisamos viver de acordo com isso. Cristo nos libertou para viver uma vida santa, para viver uma vida pura, para viver uma vida na presença do Senhor, no reino da sua luz, não para viver no pecado, não para viver de qualquer jeito. Uma vez, eu lembro que pregando, uma irmã ficou com muita raiva de mim, sabe? E ela me chamou depois do culto. E ela me disse assim, pastor, como você pode dizer isso? Como você pode ficar falando essas coisas sobre graça que o homem não fez nada por merecer? E ela ficou com raiva, ela realmente ficou revoltada com isso. Acredite se quiser, mas isso realmente aconteceu. E eu fui ouvindo ela, e ela com raiva, ela esbravejava, dizendo assim, você não pode dizer que é graça, porque aí as pessoas vão sair da igreja, elas vão fazer o que quiser, e aí vai viver, e está certo isso, pastor? E aí o camarada vai lá fora, e bebe, se prostitui, e transa com prostitutas, e vive uma vida libertina, de qualquer jeito, e aí você vai falar para ele que ele não fez nada para ser salvo, que ele é salvo pela graça. Aí eu disse, irmã, se ele está vivendo desse jeito, é porque ele não foi salvo. Se ele está vivendo desse jeito, é porque ele ainda continua como escravo. Ele ainda está sob o domínio das trevas. Ele não consegue enxergar a luz. Não se engane, irmãos. Não se engane. O texto, a gente vai ver ao longo dessas mensagens, o texto de Colossenses deixa claro isso. Se vivemos de qualquer forma, é porque ainda não conhecemos Jesus. O homem que conhece a Cristo é revestido de um novo homem, que vive para a glória do seu Senhor. Então, não é que a pessoa foi salva pela graça e isso a revolta. Não, ela foi salva pela graça sim.
Mas uma vez salvo, ele vai viver agora sobre o domínio do reino da luz, não mais sob o domínio do reino das trevas. Se ele vive sob o domínio do reino das trevas, é porque ele ainda não foi liberto por Jesus. Entenda? Que isso fique claro. Eu não estou dizendo que nós temos como viver de maneira santa e com isso vamos pagar o preço. Não, o preço já foi pago. Já foi pago. A vida santa, ela apenas dá prova de que nós já fomos libertos. Amém? Ficou claro isso? Se não ficou claro, você coça a nuca aí, para a gente tentar explicar novamente. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Nós vamos cantar?